Confronto do passado com o presente. Estamos começando mais um arquivo histórico na Memory News. Meus amigos da Memory News, um grande abraço, estamos juntos começando mais um arquivo histórico para você, sempre com os melhores documentários para você. E hoje falaremos da história do transporte público no Brasil, especificamente em São Paulo. Vamos contar a história dos modelos coletivos do transporte público que marcou época e que fez história no Brasil, principalmente por ser moderno, rápido e de total conforto. Num tempo em que os ônibus em São Paulo eram de sobremaneira desconfortáveis e não proporcionava conforto nenhum para seus usuários. Vamos falar um pouco sobre a história do monobloco, um dos ônibus que marcou época na história da revolução do transporte público no Brasil. Monoblocos, o verdadeiro conceito de ônibus, nascia no mercado brasileiro. Um texto escrito por Adamo Bazzani, no dia 20 de agosto de 2010. A Mercedes-Benz trouxe para o Brasil, depois de desenvolvimentos na Alemanha, uma nova forma de produzir e operar ônibus. Em 1958, surgiram os monoblocos, veículos cujo chassi, motor e carroceria integravam uma peça única. Itens de conforto e segurança inéditos começaram a fazer parte dos veículos nacionais. O Brasil realmente começava a fabricar ônibus de verdade. Apesar de os serviços de auto-ônibus do Brasil existirem desde os primeiros anos de 1900, com os serviços como o de Otávio da Rocha Miranda no Rio de Janeiro, considerando em 1908, pode-se afirmar que na história dos transportes coletivos, o Brasil começou a produzir o ônibus de fato em larga escala há pelo menos 50 ou 60 anos. Por várias décadas, os veículos de transporte coletivos brasileiros, tanto urbanos como rodoviários, não passaram de caminhões com carrocerias para transportar pessoas. As carrocerias foram evoluindo ao longo do tempo. Das jardineiras com bancos laterais e cabines de caminhão com o resto adaptado para ônibus, passaram a ter um design um pouco melhor. E a improvisação para a produção dessas carrocerias dava lugar a um trabalho um pouco mais profissional. A madeira dava lugar a elementos metálicos. As carrocerias começaram a envolver o motor, ganhando espaço interno e oferecendo mais conforto a condutores e passageiros, tirando a cara de caminhão dos ônibus. Um dos primeiros modelos assim foi lançado em 1983 pela Grace, que pela estranheza inicial que provocou foi apelidado de Sinfonia Inacabada. A falta da focinho do caminhão dava impressão para os acostumados com os velhos modelos de que o ônibus não tinha sido acabado, de que faltava uma parte. As carrocerias evoluíam lentamente, mas em relação aos chassis e motores, quanto diferença! O que se via era um ônibus com almas de caminhão, assim os feixes de molas eram mais duros. Os caminhões estavam preparados para receber peso superior ao da carga humana. Como muitos diziam e provocaram solavancos e muito desconforto, a segurança também não era ideal para o transporte de pessoas.
Nos anos de 1940, a indústria brasileira, com base em modelos internacionais, começou de maneira tímida a fazer realmente ônibus. Destaque desse processo para o conceito de monobloco, que era um produto no qual o chassi, motor e carroceria, grosso modo, formavam uma única peça. Muitos pensam que o Mercedes-Benz foi a primeira indústria do Brasil a produzir monoblocos. Mas, analisando melhor a história, isso é um engano. A GM em São Caetano do Sul, em 1946 e 1947, fez que se sabe ter sido o primeiro monobloco brasileiro. Era o Cote Nacional, época na qual a empresa de origem norte-americana também produzia carrocerias. Mas no final dos anos 50, que o monobloco revolucionou de fato o mercado e a produção de ônibus do Brasil, conferindo maior conforto aos passageiros e respeitabilidade aos produtos brasileiros. E isso foi feito pela Mercedes-Benz, que trazia de fato o conceito de ônibus para a indústria nacional. Surgiu o monobloco O321, algo diferente de tudo que se sabia de ônibus do Brasil. O modelo logo conquistou frotistas de serviços urbanos rodoviários de todo o país, pela sua qualidade como materiais nobres usados na fabricação e funcionalidade por ser mais leve e aerodinâmico. Antes mesmo da construção da fábrica, que na década mais tarde se tornaria uma das maiores e mais modernas produtoras de ônibus da América Latina. No texto especialmente preparado para o nosso espaço, o pesquisador Ricardo Nemes faz um relato vivo sobre o surgimento e papel dos monoblocos na mobilidade do país e a indústria nacional, contextualizando a situação do Brasil perante a sede da Mercedes-Benz na Alemanha. Mercedes-Benz, uma história brasileira com sotaque germânico. O ano é 1951 no Brasil. Getúlio toca sua política, enquanto na Alemanha, engenheiros e técnicos brasileiros reunidos em Main, com dirigentes da Mercedes-Benz, estudam a possibilidade de trazer para o Brasil chassis de ônibus e caminhões. Melhor do que isso, em 1953, enquanto Getúlio faz o Brasil clamar o petróleo é nosso, em São Bernardo do Campo, oficialmente a Mercedes-Benz do Brasil nascia. Em 1951, na Alemanha, a Mercedes fabricava o modelo O66OO, com um inovador conceito tecnológico de motor traseiro. Além das inúmeras vantagens de silêncio e conforto internos, foi o primeiro chassi projetado especialmente para ônibus não derivado de um chassi de caminhão. O ano de 1954 começa um projeto de um novo modelo de desenho integrado chassi-carroceria, perdendo peso devido ao uso de novos materiais e perdendo os apoios laterais e coxins de sustentação do chassi, nasceu o O321H. No Brasil, em 1955, a Mercedes se prepara utilizando os serviços da Sofunge para a fundição dos blocos dos futuros motores. Finalmente, em 1956, já no seu governo, Juscelino Kubitschek grita do alto de um palanque: o Brasil acordou para a história. Estava inaugurada a Mercedes-Benz do Brasil. Até 1958, a Mercedes-Benz produziu chassis e caminhões, enquanto o projeto de um ônibus verdadeiramente inovador ficava pronto para enfrentar a nossa realidade. O primeiro monobloco, o O321. O primeiro da família, que durou mais de 40 anos. Logo de cara, o veículo consolidou a motorização traseira, mais confortável e eficiente, e trouxe ao Brasil o conceito de ônibus de verdade. Aqui, falaremos sobre a sensação de andar no Super B, o nosso O321. Era diferente, macio, silencioso e, quando o motorista pisava no freio, a frente baixava delicadamente para depois retornar à altura original. E sabe por quê? Foi o primeiro ônibus a ter a suspensão dianteira montada com amortecedores telescópicos e molas helicoidais, coisas que só os automóveis possuíam. Podemos garantir que o primeiro ou o segundo O321 saindo da linha de montagem foi usado pela turma de geologia da USP. A motorização do modelo O321 seguia o mesmo padrão da Alemanha. Motor diesel de injeção indireta, 6 cilindros e 110 HP. O modelo urbano possuía 4 marchas sincronizadas e rodoviário 5. O O321H produziu uma mudança geral no conceito de ônibus.
O design com linhas arredondadas conferiu um efeito harmonioso, com portas traseiras atrás do eixo e dianteiras à frente do eixo dianteiro. Um sucesso não somente brasileiro, mas mundial. A Mercedes-Benz produziu em torno de 38 mil unidades do modelo em todo o mundo. Alguns anos depois, o Brasil começava a exportação do modelo para a América Latina. Com isso, nosso presidente Bossa Nova, como era chamado por Juca Chaves, deu ao país a chance de sair de uma economia primária baseada na exportação de grãos e trilhar o caminho das nações emergentes e industrializadas. Do Brasil para o mundo, o monobloco O321 da Mercedes-Benz também permitiu outro êxito ao Brasil, que permanece até hoje: a presença dos ônibus brasileiros em diversos mercados mundiais. Foi a partir desse modelo que as exportações de fato começaram a ser realidade na indústria de veículos de transporte coletivo. Em 1961, o Brasil enviava 550 monoblocos O321 para a Argentina. Chile e Venezuela também foram compradores do modelo dessa época. As áreas urbanas cresciam em todo o país nos anos de 1960. Cidades como São Paulo já davam sinais de metrópoles e o trânsito começava a ser um problema de algumas regiões. Isso influenciava diretamente das necessidades de se produzir ônibus urbanos melhores. Quanto ao setor de transportes rodoviário, esse crescimento de algumas regiões em detrimento de outras também exigia veículos de mais qualidade e potência. Os números de viagens intermunicipais e interestaduais por estradas aumentavam significativamente. Era um contingente cada vez maior de pessoas de regiões com menos recursos que procuravam áreas onde se concentraram a geração de emprego e de renda. Os trajetos se tornavam mais longos e os serviços rodoviários mais utilizados, pois, nos anos 60, fruto da política de incentivo à indústria automobilística de Juscelino, as ligações ferroviárias diminuíam a participação nos deslocamentos. As rodovias recebiam um número maior de carros, ônibus e caminhões, que transportavam passageiros e cargas antes levados pelos trens. Os ônibus tinham de trafegar, então, por regiões de realidades diferentes, pelas mais desenvolvidas, que apresentavam uma infraestrutura maior e melhores condições viárias, e por áreas de difícil acesso e pavimentação precária, quase inexistente, inclusive com ruas e estradas de terra, e seus desafiadores atoleiros. Os ônibus não permitiam que as regiões menos abastadas fossem segregadas. Totalmente cumpriam um papel social de ligá-las às áreas de maior desenvolvimento. O mercado exigia ônibus mais potentes e com maior desenvolvimento tecnológico. E os monoblocos, mais uma vez, deram uma resposta a esse novo contexto. Em 1966, mais um avanço dos monoblocos da Mercedes-Benz. É lançado o O326, com motor OM 326 IV de 1963 cavalos, mais potente que o O321. A exigência de potência maior se dava devido a necessidades de trajetos maiores, difíceis de serem percorridos e pela demanda maior de passageiros. Um acervo da Mercedes-Benz. No ano de 1966, com o lançamento do monobloco O326, com 63 cavalos de potência a mais que seu sucessor, ainda em seu trabalho especial para o nosso espaço, Ricardo Nemes fala sobre o papel dos monoblocos no anos tão tumultuados que registraram mudanças tão rápidas, anos compreendidos a partir da década de 60. Durante a década de 60, a Mercedes continua a evolução do modelo e da motorização. Já em 1962, alterações de design conferem à traseira de um novo estilo, e os motores já na série OM322 passaram a 5,1 para 5,7 litros, oferecendo 126 HP DIN, Deutsche Norm Industrie. Em 1963, os avanços continuaram e a Mercedes equipou seus monoblocos com freio motor e direção hidráulica. Já em 1966, na versão rodoviária, a Mercedes oferecia um motor OM 32 cilindros, mas agora com 180 HP, proporcionando maior desempenho, equipado com turbocompressor. Finalmente, as maiores mudanças ocorreram em 1968. Em 1969, primeiramente uma reestilização total quando os monoblocos ganharam nova frente, e a partir de 1969, a Mercedes apresentou, em caráter pioneiro,
o primeiro motor diesel com injeção direta, o OM352. E, realmente, a introdução do modelo O352 em 1969, com seu conceito de injeção direta de combustível, fez com que o mercado tivesse de se ajustar mais rapidamente. O sistema mais simples, eficiente e de fácil manutenção, motores públicos, e para não ficar para trás, outros fabricantes tiveram de estudar a inovação para ônibus. Em 1969, são lançados os ônibus monoblocos O352HL, com mais uma inovação, motor OM352 de injeção direta, de combustível e potência de 130 cavalos. Os trajetos rodoviários longos e as maiores exigências dos veículos no trânsito urbano. Compara e anda de congestionamentos e com linhas que serviam ao mesmo tempo bairros de difícil acesso e modernas ruas e avenidas para a época. Pediu ainda mais da indústria. Os gestores públicos, tanto de linhas locais como das, serviam diversas cidades e estados. Pressionados por uma população que começava a desenvolver uma consciência de que transportes são um direito e, como tal, devem ser bem prestados, determinavam padrões de qualidade. Claro que tudo isso vinha aos poucos, mas nesse contexto, mais um grande passo foi dado pela família dos monoblocos. A turboalimentação dos motores, algo ainda não amplamente usado nos ônibus, ganharia destaque conferindo aos veículos rendimento e flexibilidade, com o lançamento em 1971 do monobloco O362, turbo alimentado. O modelo foi um sucessor por vários anos entre os operadores urbanos e rodoviários. O assobio do motor era inconfundível. Para se ter uma ideia de aceitação do O362, em 1978, a CMTZ, Companhia Municipal de Transportes Coletivos da capital paulista, de acordo com pesquisas do historiador Valdemar Corrêa Stil, fez a maior compra de monoblocos da história deste país. Foram 2.000 unidades O362 da versão urbana. Isso, segundo ele, mostrava que o modelo era ideal para os transportes das cidades. Na época, visto que a CMTC era referência nas operações e aquisições de veículos urbanos. A turboalimentação dos motores, algo ainda não amplamente usado nos ônibus, ganharia destaque, conferindo aos veículos mais potência, rendimento, flexibilidade com lançamento em 1971 do monobloco, o 362 turbo alimentado. O modelo foi um sucesso tão grande que, em 1978, a CMTC comprou 2.000 unidades para diferentes tipos de serviço. Em 1972, foi o lançamento do monobloco O355, com motor O55/6, de 200 cavalos, uma sensação para transportadores de grandes demandas que operavam linhas extensas. A motorização e o chassi foram tão bem aceitos no mercado que, pouco tempo depois, a Mercedes oferecia o motor e o chassi para encarroçamentos por outras empresas. Foi outro sucesso internacional de origem brasileira. Neste ano foram exportados 1.000 unidades para o Chile, por exemplo. Mais países se tornaram clientes dos ônibus brasileiros devido ao sucesso do modelo. Com motor, a potência atraiu transportadores de rotas longas. Alguns anos depois, a Mercedes-Benz disponibilizou o motor e o chassi O355 para encarroçamento. Desde o início da produção do primeiro O321 até 1974, a Mercedes-Benz alcançava a marca de mais de 20.000 monoblocos fabricados no Brasil. O monobloco era um sucesso que, comercialmente e para acompanhar o desenvolvimento rápido das necessidades, precisava ainda ter longa vida, e a montadora prosseguiu na evolução de modelos já lançados e criação de novos monoblocos. Em 1978, surgia o inovador O364, nas versões urbana e rodoviária. Apesar de apresentar mesmo o conceito de seus antecessores, trazia inovações ao mercado e aos usuários. O modelo era mais moderno, com janelas maiores e mesclava de maneira harmoniosa linhas arredondadas como de modelos passados, com desenho mais reto. Os motores também ganharam uma força a mais. Equipavam o O364 as seguintes séries, na versão urbana. O O364 11R tinha motores, o O352 ou O355/5 dos primeiros modelos
Já os rodoviários, o O364-12R e o O364-13R, tinham inicialmente os motores O355/6, 40 cavalos. Um espetáculo para a época, pois mesmo antes de um projeto padrão que especificou padrões mínimos de qualidade para ônibus brasileiros, exigindo potência mínima de 200 cavalos. Ser concluído entre 1978 e 1979, os motores já atendiam até superavam essa exigência. Monobloco Mercedes O364, lançado em 1978. O veículo teve uma gama de opções e motores e versões que representou um avanço estético na família de monoblocos. Mesmo tendo a produção em linhas encerrada em meados dos anos 80, ainda no final da década seguinte, era comum vê-lo em serviços regulares, pela durabilidade até hoje encontrada em empresas de fretamento de menor porte. O O364 também marcou a inauguração entre 1978 e 1979 da fábrica de ônibus da Mercedes-Benz, em Campinas, no interior de São Paulo. A unidade alcançou na América Latina um dos maiores números de produção de ônibus. No final de 2000, a produção de ônibus voltou para São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A unidade de Campinas passou a ter destinada para as atividades de assistência técnica pós-venda, comercialização de peças, treinamento e desenvolvimento da rede de concessionárias. O modelo também respondeu a um nicho de mercado que crescia desde os anos 60 e dos anos 80 atingira seu ápice, o do fretamento contínuo. Assim, o O364 foi predominante nas frotas de muitas empresas que serviam fábricas, escolas e conjuntos de escritórios. Uma versão mais potente, com sistemas de operação urbana mais moderna, foi lançada nos primeiros anos de 1980 pela Mercedes-Benz. Era o O365, que apresentava poucas variações estéticas em relação ao seu modelo de origem. Se o monobloco O364 em 1978 trouxe inovações, o que estaria por vir reservaria maiores surpresas e positivas para quem operava e para quem usava ônibus. No ano de 1984, após uma forte presença do O364 no mercado brasileiro, a família de monoblocos passa por uma grande ressigilização e traz novos elementos de mecânica e parte elétrica que fizeram muitos frotistas se admirarem. Isso porque essa nova família atendia boa parte das expectativas do mercado, dos gestores, operadores e usuários, todos que se tornaram mais existentes. Devido à concorrência e até questões políticas, pelo fato de a imagem dos administradores estar atrelada à qualidade dos transportes. Entrava em cena o monobloco O370. Inicialmente foi lançada a versão rodoviária O370RS, com motor OM 355, turbo de 292 cavalos, e O370RSD, com motor OM 355L/6 LA turbo pós-resfriado, com 326 cavalos de potência e 3 eixos, atendendo às exigências do mercado em relação aos serviços de fretamento em distâncias menores. Para minimizar os recursos operacionais, foi lançado a versão O370, motor OM e 355-5A com 238 cavalos. O monobloco O370 aparece em 1984 e dá um novo conceito à série de ônibus cujo chassi, motor e carroceria formavam um único elemento. Além, as linhas são redesenhadas e trazem conceitos modernos de design e conforto. No entanto, mesmo atendendo boa parte das exigências do mercado de ônibus, o monobloco O370 ainda não era os ideais para quem buscava excelência em seus produtos, como foi a postura da Mercedes-Benz em relação aos monoblocos. 3 anos depois, a nova família de monoblocos ganhava mais uma geração, com os filhos mais modernos, fortes, mais requisíveis e com mais opções. A família O370 passou por reformulações e em 1987 foi lançada a série O371, com a inclusão de monoblocos urbanos. As versões rodoviárias RS, RSD e R seguiam o padrão adotado pelo O370, e na linha urbana surgiu o monobloco O371-1, com motor OM 366 de 136 cavalos e O371 UP, urbano padrão, com motores OM 355/5 de 1987, de 187 cavalos, e OM 355/5A, de 236 cavalos.
Entre o final dos anos 80 e início dos anos 90, também surgiram os monoblocos O371, urbanos e gás natural e trólebus. No ano de 1987, o monobloco O370, para atender ainda mais às exigências de frotistas, gestores públicos e passageiros, foi aperfeiçoado, dando origem ao monobloco O371. A série também atende ao mercado urbano. O O371 foi considerado uma das grandes inovações de segmento e trazia elementos de conforto e estéticos, nunca vistos em ônibus para trajetos em cidades. O modelo O371 urbano foi um espetáculo à parte. Seu desenho externo e principalmente o ambiente interno era algo jamais visto nos ônibus urbanos brasileiros. Com a cor creme, bancos anatômicos, luminárias em ângulo, aproveitando o encontro da lateral com forro, caixa de ventilação, escotilhas para a entrada de ar, um piso com formação e harmonioso com os demais materiais empregados, faziam motoristas, cobradores e passageiros se sentirem no ônibus realmente moderno. Um detalhe percebido por todos que usavam o modelo, mesmo porque não tinham tanto conhecimento ou não ligavam em transportes, era duas caixas iluminadas, uma na parte frontal nos veículos, no teto interno, logo após o motorista do lado esquerdo, e a outra da porta de entrada do lado direito, que exibia a mensagem parada solicitada, logo quando alguém acionava o botão de alerta para descer. Aliás, o botão também foi uma inovação que marcou o O371 urbano. O sinal de descida na maior parte dos modelos era acionado por uma cordinha ao longo da parte interna do teto do ônibus. Nos modelos mais antigos, essa cordinha não passava de um varal de estender roupa, comprado em qualquer mercearia. A versão rodoviária, outra inovação para o mercado de ônibus, o monobloco O371 ganhou em 1990 o sistema ABS de antitravamento de patinagem. O sistema controla eletronicamente a frenagem e tração dos veículos, mais uma solução de segurança e conforto incorporada e trazida pelos monoblocos. Nosso colaborador e pesquisador Ricardo Nemes, que preparou um trabalho especial para este espaço, conta mais sobre as novidades dos monoblocos nos anos de 1980 e 1990. Os anos 80 trouxeram grandes inovações nos transportes urbanos. Talvez um dos motivos tenha sido a linha norte e sul do metrô, já em plena atividade, que conseguiu aliviar bastante o movimento de passageiros dos ônibus. Só pelo seu surgimento, a linha de monoblocos da Mercedes-Benz já foi fundamental importância para o setor de transportes, introduzindo o conceito de produto ônibus à indústria. Mas esse tipo de ônibus não parou no tempo. Depois de consagrar a motorização traseira, a injeção direta de combustível, novos sistemas de suspensão a turbo, a alimentação, era uma vez de o O371 ter o sistema ABS de controle de freios, antiderrapagem e antitravamento, até então inédito para ônibus. Na Alemanha, com o chassi O303, a Mercedes-Benz continua incorporando novidades e aperfeiçoamentos tais como freios ABS, motores em VP e EPS, Electronic Power Shift, reduzindo drasticamente os esforços dos motoristas. Com tudo isso, ganhamos em meados da década de 80 o nosso monobloco O370, desde o design até a mecânica, um ônibus diferente. Na versão 4x2, vinha equipado com motor OM 355/6, 6 cilindros, turbo aspirado que desenvolvia 292 HP. Ainda na versão 6x2, tinha a motorização OM 355, turbo cooler de 326 HP. A versão urbana aparece em 1986 com motor OM 366/5, 5 cilindros e 338 HP. Todos esses dotados de suspensão pneumática. Em São Paulo, na minha opinião, em 1987, o O371 marcou época. Ainda não se falava em turbo em ônibus urbanos. O O371 veio para alegrar as frotas. Seu design mais quadrado e proporcional, externamente mais baixo, com grande área evidenciada, vem encabeçar o conceito de padrão bus nas nossas ruas. O modelo O371 foi alvo de muitas versões. Versão normal, diesel, versão híbrida diesel-gás, o O371 LR padrão 2 portas, o O371 padrão UP 3 portas, uma versão trolebus e uma versão 3 eixos. Como curiosidade, menciono que a fábrica de Campinas, antes de ser desativada até meados de 1996,
foi a maior e mais moderna fábrica de ônibus do mundo ocidental. Em São Bernardo do Campo, hoje seu parque fabril conta com 11.500 funcionários, aproximadamente. Nos anos de 1990, o mercado e a tecnologia estavam em uma ebulição contínua. O projeto padrão era uma realidade. Scania e Volvo abocanhavam seus nichos de mercado e a Mercedes continuava mostrando sua evolução por meio de monoblocos. Continuavam em linhas urbanos o O371, mas agora dotados de suspensão total, traseira e dianteira, pneumática, controle de tração ABC, ABS. Em 1994 surge o monobloco O400, com diversas versões de tamanho e para várias aplicações. Foi o último modelo da família de ônibus de estrutura única. As encarroçadoras começaram a apresentar produtos competitivos e os monoblocos se tornariam caros, muito caros. Mesmo com o fim da produção, em 1996, o monobloco mostrou que a que veio. Não é exagero dizer que esse tipo de ônibus modificou a forma de ver, produzir e operar ônibus no Brasil, tornando nossa indústria mundial. Muitos O400 são usados em empresas de diversos portes ainda hoje, com qualidade muito superior à média. Esses ônibus, mesmo com mais de 15 anos de serviços, apresentam ótimas condições de funcionamento. No ano de 1994, era a vez de mais uma renovação da família dos monoblocos da Mercedes-Benz, a última da saga dos monoblocos. Surgia no mercado o ônibus O400. Os modelos rodoviários seguiam a mesma estrutura do O371, apresentando algumas mudanças estéticas. As lanternas traseiras eram maiores e na vertical. Na tampa de acesso ao motor havia fundido o nome Mercedes-Benz, com letras grandes. A carroceria era mais limpa e com menos frisos. Na frente, a grade entre os faróis dava lugar a uma chapa lisa e os pequenos faróis quadrados eram substituídos por dois redondos de cada lado, com dimensões maiores. O O400 foi lançado com várias configurações de motor em dimensões O400R, motor 449 a turbo, 252 cavalos e 10,8 metros. O A400RS, motor 447LA, 354 cavalos, 12M. O A400RSL, 2 eixos, motor 447LA, 354 cavalos, 13,5 metros. O O400RSD, OM447LA, 354 cavalos, 13,5 metros e 3 eixos. O modelo foi bem aceito e usado em diversos tipos de serviços pela variedade de opções, desde fretamentos em linhas interurbanas curtas até linhas que cruzavam boa parte do país. Na segunda metade dos anos 90, o monobloco O400 deixa de ser produzido, encerrando assim a era dos monoblocos brasileiros da montadora alemã. Esse tipo de ônibus, apesar de inovador e de qualidade, tanto é que muitos ainda são vistos prestando serviços em empresas de vários portes e particulares. Tinha um valor superior a outros do mercado, inclusive os próprios Mercedes encarroçados por outras empresas. Na segunda metade dos anos 90, a procura se torna maior por plataformas para posterior encarroçamento. O pesquisador Ricardo Nemes conta outros detalhes. Em 1993, é lançado o modelo O400 rodoviário com motor OM 447LA de 12 litros e 354 HP. A Mercedes lança para o uso nos BRTs a versão O400 UPA com motor turbo de 320 HP e dispositivo eletrônico anti-L, que contém os movimentos pendulares de carroceria. Poderíamos falar indefinidamente das características de cada modelo e motores. Porém, o que é mais importante, desde que o Super B foi lançado em 1958, a Mercedes escolheu o monobloco como portadores do DNA de evolução técnica. Esse é meu ponto de vista. Os monoblocos estiveram no mercado como genes da Mercedes, mostrando ao país e ao mundo sua capacidade de pesquisa e inovação técnica. Por isso, ao invés de simplesmente fornecer o chassi, fez questão de que suas fábricas saíssem algo completo, algo autêntico, Mercedes-Benz. Por isso, seria de se esperar que alguém se referisse ao modelo rodoviário como um Mercedes de suspensão pneumática, e não um Caio de suspensão pneumática.
Assim, todas as encarroçadoras participaram do avanço tecnológico em cada estágio, mas o ineditismo era inerente aos monoblocos. Em 1996, a Mercedes cessou a fabricação dos monoblocos, justificando sua concentração no fornecimento de chassis, para atender a crescente demanda. A participação dos monoblocos na produção total da fábrica gerava em torno de 10% do seu total, o que, para mim, justifica o fato de terem sido os pilotos da evolução. Não creio que as surpresas terminaram na década de 90. Hoje, a Mercedes-Benz identifica-se como EvoBus, uma poderosa combinação de Mercedes e Setia, e como somos um país sedento por ônibus, em breve teremos mais agitação. Injeção direta, sistemas de suspensão modernos e confortáveis. A consagração do motor traseiro, turboalimentação, grandes fatias do mercado, freios ABS em ônibus, colocação dos veículos de transporte coletivo brasileiros no mercado exterior, são algumas das contribuições que os monoblocos da Mercedes-Benz trouxeram e consolidaram na indústria nacional. E acompanhou também as diversas fases políticas, econômicas e de crescimento urbano do país. Muito mais do que isso, foi personagem principal da criação de um novo conceito de produtos, proporcionando aos brasileiros, mesmo que de forma tardia, um direito básico de qualquer cidadão: andar em ônibus de verdade, que ofereça o mínimo de conforto e segurança. É claro que o processo foi lento e que, paralelamente, os monoblocos ainda havia muito caminhão vestido de ônibus. Mas, aos poucos, esse conceito arcaico foi perdendo espaço e mesmo os veículos encarroçados já eram colocados sobre chassis com especificidades para transporte coletivo de pessoas. A indústria nacional e a mobilidade urbana, sem dúvida, devem muito aos monoblocos. Texto escrito por Adamo Bazzani, jornalista da Rádio CBN e Bussolco, que agradece ao pesquisador Ricardo Nemes. Colaboração na matéria. E esse foi o Arquivo Histórico. Gostaram do programa? Envie a sua opinião na postagem desse vídeo na Memory News Facebook e também no YouTube. Mande seu comentário, sua opinião. Venha curtir a Memory News no Facebook. Se você ainda não curtiu a nossa página, venha curtir e fique por dentro das informações, a prestação de serviço, esporte e os principais documentários para você. No YouTube, inscreva-se. Digite Memory News, é fácil de achar. No Facebook, sempre estamos divulgando os links do YouTube para você acompanhar. Fique ligado na nossa página. Informação, prestação de serviço, esporte para você. Estamos também no SoundCloud, aplicativo SoundCloud. Estamos também no blog memoryavance.blogspot.com.br, sempre com muita informação para você. Obrigado a todos e até a próxima. Memory News, compartilhando a informação com você. Você acompanhou o Arquivo Histórico. Acesse a Memory News e fique ligado com a gente.